Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre IRBR3, a nossa IRBzinha. Mas antes da gente começar, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que isso faz toda a diferença para você receber outros vídeos com mais dicas sobre ações, mundo financeiro e criptomoedas. Vem comigo agora para IRB. Olha só esse gráfico de IRBR3. É exatamente o contrário do gráfico da Taesa. Vocês viram o vídeo da Taesa? Ó, vou deixar aqui em cima no card, caso vocês não tenham visto o vídeo da Taesa ainda. Já coloca aí para assistir em seguida esse daqui. Beleza? Porque quando a gente tem um gráfico em queda, a possibilidade é que a gente consiga ganhar bastante dinheiro no futuro. E quando a gente tem um gráfico que já está lá no topo, a possibilidade é que a gente perca dinheiro no futuro. E a gente está aqui em IRBR3, a famosa e polêmica ação que envolve um histórico de fraudes e de relatórios e de grandes investidores investindo nela. Mas então o que a gente vai fazer agora é dar uma olhada no gráfico de um dia, o gráfico que está acontecendo agora. E a gente tem aqui uma situação bem interessante se formando, que é uma estrutura de base de preço, onde aqui eu vou começar a marcar com vocês os momentos onde ela fez fundo. A gente tem aqui essa estrutura. Vamos lá. Em todos os momentos, ela continua fazendo um fundo mais baixo do que o fundo anterior. Isso caracteriza tendência de baixa ainda. Então a gente tem aqui a primeira formação de fundo, uma linhazinha. A segunda formação de fundo, mais uma linhazinha. A terceira formação de fundo, mais uma linhazinha. E aqui a gente vem para a próxima, que é mais uma linhazinha. Bom, dentre todas essas formações aqui, contínua de fundo, elas são bem menores do que vinha acontecendo antes. E ela está entrando numa situação de equilíbrio ou uma possibilidade de um suporte maior. Suporte maior que a gente pode descrever dessa forma aqui, ó, como uma região, beleza? Então, é possível que essa ação já esteja chegando num platô mínimo ali, onde ela se segure no preço de aproximadamente 70 centavos e volte a subir. Por quê? Porque muitos resultados dela vêm trazendo melhorias na rentabilidade. Ainda continuam prejuízos extraordinários? Sim. Ainda continua negativa em vários sentidos? Sim. Mas existe já uma luz no fim do túnel de uma possível recuperação. Ela só, de repente, não acontece tão rápido quanto o mercado deseja. E, bom, digamos que numa situação dessa, como uma empresa ela domina o mercado, é só questão de tempo para que ela volte ao topo ou volte a performar positivamente, volte a performar bem no futuro. E uma coisa interessante que pode estar mudando todo esse cenário de IRB é que é o seguinte: depois desse fundo aqui que vocês estão vendo, que eu estou passando o mouse, ela fez um novo fundo mais baixo, certo? Mas agora a gente está nesse momento da IRB fazendo um novo fundo. Só que eu vou dar um zoom aqui. Só que esse fundo é um fundo igual ao fundo anterior. Não é um fundo mais baixo. Tá vendo? Os fundos passam pela mesma linha. E o que isso quer dizer? Quer dizer, não é o melhor cenário. Eu vou dizer porque a gente tem candles vermelhos, candles de venda. Não é o melhor cenário. Mas dentro da nossa análise, a gente busca por cenários onde existam figuras que remetem a coisas que já aconteceram no passado, vamos dizer. Então, se acontecer dessa forma, a probabilidade de se repetir é maior. Então, a gente tem uma possibilidade de uma formação aqui, ó, de um fundo duplo. Fundo duplo, dentro da nossa leitura, dentro dos nossos estudos, diz que é uma possibilidade de alta. Talvez não seja uma alta tão expressiva, mas já é super importante para IRB, porque ela estabiliza um fundo. Se ela conseguir estabilizar um fundo e pelo menos dar um voo aqui em uma região de 0,85 ou até de R$1, isso já cria todo um cenário diferente. Já diz que IRB tem força para voltar a subir. E é exatamente isso que a gente está esperando nesse momento. Está num dos menores patamares de toda a história da resseguradora. E agora a gente vem para o gráfico de uma semana para entender qual é o potencial que é essa ação, que pode ser chamada de cripto BR também. Qual o potencial que essa ação pode entregar para a gente? Então a gente, um gráfico de uma semana, a gente dá um zoom out
e a gente percebe o tamanho que teve, o tamanho que foi essa queda, e a gente já pode identificar uma coisa, né? Dentro dos fundamentos a gente sabe que ela não vai voltar àquele topo maquiado que foi, né, o topo anterior, esse topo máximo aqui. Aqui a gente já corta, a gente sabe que a ação não vai chegar nesse topo aqui. Mas a gente entende que o mercado de seguro é um mercado extremamente interessante e, com certeza, de acordo com as outras seguradoras, né, um paralelo em relação às outras seguradoras, ela deve voltar aqui, ó, talvez até uns 15 a 20 reais por ação. E isso, meus amigos, isso dá um potencial para a gente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em 0,75. Eu vou deixar em 8,1, que está mais fácil aqui para posicionar. A gente vem até aqui primeiro. A primeira pausa nessa... A gente vê que quando está no gráfico semanal, os traçados ou os suportes e resistência que a gente tem, eles modificam um pouquinho. Porque no gráfico de um dia, a gente consegue identificar suportes e resistências menores. No gráfico de uma semana, a gente identifica suportes e resistências bem maiores. A gente pode traçar aí a linha um pouco mais larga, abrangendo toda essa região aqui, porque foi um movimento único, praticamente, mas a gente consegue identificar aqui, ó, o primeiro patamar de 9,70. 9,70, que é essa linha que pega na metade dessa região aqui, tá vendo, pessoal? Na metade dessa região. Então vamos considerar que ela tem a força para chegar aqui na metade dessa primeira área de resistência. Então aqui no 8, 9 reais. E isso traz para a gente já cerca de 1.025%. É muita coisa, né? O potencial que essa ação pode estar entregando para a gente é alto. Agora, se considerar que ela consiga voltar até os 15, vamos colocar aqui mais um cenário, né? 15 reais, a gente tem uma valorização de 1.800%. Considerando o que eu falei, a minha ideia do que IRB vai ser no futuro, talvez não seja o futuro próximo, mas sim o futuro, 20 reais. Então a gente tem uma valorização de 2.400%. Então isso é característica da minha playlist favorita, que são as Cripto BR. São moedas que podem valorizar mais do que criptomoedas e que estão na bolsa de valores. André, quanto tempo vai demorar para chegar nesse patamar? Não sabemos, mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando uma ação cai, independente do motivo, ela cai rápido, mas para ela levantar, ela demora um pouco mais. Então, se eu traçar uma região de tempo, um intervalo de tempo, desde a época que ela caiu até agora, a gente tem cerca de 1.043 dias. Então, a IRB está numa situação de queda, numa tendência de queda há 3 anos. Possibilidades para ela voltar nesses alvos aqui que eu listei. Possibilidade talvez de 3, 4, 5 anos. Então é nessa configuração que eu identifico todo esse potencial da IRB. Raramente alguma ação vai sair de um patamar desse com a estrutura da empresa se reformulando e bater 1000% no ano seguinte. É possível? É. Principalmente no caso da Oi. Você não viu o Oi ainda? Dá uma olhada nesse card que eu deixei aqui em cima, falando sobre a Oi e de todas as possibilidades que ela pode entregar. Mas acreditamos que daqui para frente tudo vai melhorar. Principalmente se ela se mantiver aqui nessa região, fizer um fundo duplo e mostrar para a gente que a tendência de queda, pelo menos momentaneamente, parou. E agora ela consegue ser uma empresa normal, igual às outras, com suas oscilações, mas podendo engatar uma tendência de alta. Lembrando só uma coisa, o importante em relação à empresa. E só para a gente ver que, apesar de que depende de empresa para empresa, mas em geral, o cenário agora é um cenário interessante para seguros. A gente tem aqui a IRBR3 sendo negociada a 0,44 do preço por valor patrimonial, ou seja, muito descontada, e ao mesmo tempo a gente vê Porto Seguro batendo máxima de R$24, ela está em R$23,70, e sendo negociada a 1,6 do seu valor patrimonial. Então, nesse momento, a ação de seguro batendo máxima, a ação de seguro com uma gestão legal batendo máxima, e IRB também se coloca numa posição, ela está num nicho onde deveria
ou teria possibilidade de estar batendo o máximo. Não está por causa dessa situação toda que envolve a diretoria da IRB passada. Mas tudo o que diz relação a seguro depende do dinheiro que está provisionado, ou seja, do dinheiro que está guardado, e esse dinheiro, geralmente, ele vai sendo corrigido de acordo com a taxa Selic. E a taxa Selic hoje ela é alta, então ela causa um spread de valorização muito bom, e isso, poxa, facilita e valoriza muito as seguradoras. Então, vamos dizer que a IRB tem tudo, o cenário, as novas diretorias, as novas condições para voltar a crescer, para realmente fazer aquele fundo duplo lá e voltar a engatar algum tipo de tendência de alta e sair dessa faixa de 70 centavos. Beleza, pessoal? Bom, isso aqui não é uma recomendação, por mais que o cenário seja muito positivo, mas é isso. Eu fico por aqui e compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece e tem estômago para aguentar essa volatilidade toda e lucrar mais de 1000% com o IRB na nossa CryptoBR. Fico por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.